Capítulo 8. Como deixamos o porto em busca da ilha de Santa Catarina. Como houvesse cessado o vento, leste-oeste, e o nordeste soprasse, tornou-se o tempo bom. Fizemo-nos à vela, portanto, retrocedendo e procurando o citado porto de Santa Catarina. Depois de navegar durante 2 dias, não o pudemos encontrar. Observamos, entretanto, pela forma da costa, que já deveríamos tê-lo passado. O céu estava encoberto, não alcançamos assim tomar a latitude. Precisávamos, pois, voltar, mas isto não era possível, visto o vento nolo impedir. Deus, porém, é um arrimo na desgraça. Quando ao entardecer estávamos em prece e lhe pedimos graça, levantaram-se, mesmo antes de terminada a oração, e quando antes de escurecer, pesadas nuvens ao sul, para onde o vento nos conduzia. O nordeste cessou. Durante algum tempo houve tal calma que nenhuma aragem se percebia. Começando então a soprar o vento sul, que nessa estação do ano apenas raramente ocorre. Trovejava e relampejava tão fortemente que nos causou sobressalto. O mar estava muito agitado, pois o vento sul vinha ao encontro das ondas levantadas pelo vento do norte. Havia também tal escuridão que nada se podia ver. A equipagem se intimidava diante dos fortes raios e trovões. Ninguém sabia onde pôr as mãos à obra a fim de colher as velas. Pensávamos todos que sucumbiríamos afogados nesta noite. Mas Deus concedeu que o tempo mudasse e melhorasse. Velejamos então de retorno o mesmo lanço que de dia havíamos feito, e procuramos de novo divisar o porto. Porém, não conseguimos encontrá-lo, pois havia muitas linhas defronte do continente. Como estávamos de novo a 28 graus, determinou o capitão ao piloto que entrasse por detrás de uma das ilhas para ancorar e inspecionar que terra era. Entramos então por um estreito e encontramos um bom porto. Depois de lançarmos ferros, ficou resolvido o despacho de um bote para mais exato reconhecimento desse ancoradouro. Capítulo 9. Como alguns de nós saímos com o bote a fim de conhecer o porto, e como achamos uma cruz que estava sobre um recife. Era o dia de Santa Catarina no ano de 1549, quando ancoramos. No mesmo dia, alguns dos nossos companheiros saíram com um bote, bem equipados, pois queriam explorar melhor a enseada. Supusemos que devia ser a embocadura de um rio ao qual chamam São Francisco, e que pertence à mesma província. Quanto mais penetrávamos, mais as águas se alargavam. De quando em quando procurávamos divisar alguma fumaça, mas nada descobríamos. Pareceu-nos, então, ver em frente da floresta, num vale, algumas choças. Seguimos para lá. Eram velhas choças, sem ninguém dentro. Navegamos então, além, até ao escurecer, e dirigimo-nos a uma pequena ilha para ir pernoitar, pois pareceu-nos isto mais seguro. Quando chegamos já era noite. Não achamos prudente, por isso, desembarcar e aí acampar. Só depois de alguns dos nossos terem rodeado a ilha, não avistando ninguém, descemos, fizemos fogo, abatemos uma palmeira e comemos o palmito. De manhã cedo, entramos mais além na enseada, pois queríamos saber, com certeza, se lá habitavam homens. Desde que havíamos descoberto as velhas choças, contávamos com isso. Como nos adiantássemos mais, vimos ao longe um pau fincado sobre um recife. Parecia ser uma cruz, e alguns dos camaradas conjecturavam sobre quem poderia tê-la aí trazido. Chegamos para mais perto. Era uma grande cruz de madeira, fixada no recife por meio de pedras, num pedaço de fundo de barril aí preso. Havia letras entalhadas que, no entanto, não pudemos ler. Refletíamos qual poderia ter sido o navio que aí tivesse levantado essa cruz, e não sabíamos se estávamos no porto em que nos devíamos reunir. Velejamos mais para o interior da baía, para explorar a região. O fundo do barril, porém, levamo-nos conosco. Enquanto isto,
Procurou um dos companheiros decifrar o escrito, tendo-o conseguido. Aí estava entalhado em língua espanhola: "Si viene por ventura aqui la armada de sua majestade, tirem um tiro e abram recado." Isto significa: se por acaso aqui vierem ter navios de sua majestade, devem dar um tiro e terão resposta. Retrocedemos depressa para a cruz, demos um tiro de artilharia leve e voltamo-nos para a terra. Logo avistamos, como navegássemos nessa direção, 5 canoas repletas de índios, que remavam direto ao nosso encontro. Aprontamo-nos nosso canhão. Como, porém, eles se aproximassem, reconhecemos um homem que usava vestes e trazia a barba. Estava em pé, à frente da canoa. Devia ser um cristão. Gritamos que precisava aproximar-se com sua canoa para que lhe falhássemos. Os outros deviam permanecer distantes. Quando assim sucedeu, lhe perguntamos em que região estávamos, e ele disse: "Estais no porto de Jurumirim, como chamam os selvagens. Ou, para compreenderdes melhor, no porto de Santa Catarina, como denominaram os descobridores." Alegramo-nos, portanto, pois era o porto que procurávamos. Estávamos nele e não o sabíamos. Tínhamos chegado mesmo no dia de Santa Catarina. Por isso podeis ver como Deus traz auxílio e salvação àqueles que o invocam com fé, em sua desventura. O cristão perguntou então de onde vínhamos, e respondemos que pertencíamos aos navios do rei da Espanha, e queríamos seguir para o Rio da Prata. Havia ainda mais navios a caminho. Esperávamos que eles, se Deus assim o permitisse, logo chegassem também, pois queríamos encontrar-nos neste porto. Disse ele que tinha prazer ouvindo tal e agradeceu ao Senhor por isso, pois ele havia 3 anos tinha sido mandado da povoação de Assunção, na província do Rio da Prata, que pertence aos espanhóis, para o litoral, a uma distância de 300 milhas. Tinha que persuadir a tribo dos carijós, que eram amigos dos espanhóis, a plantar mandioca, para que os navios recebessem víveres dos selvagens, se o precisassem. Assim, havia ordenado o capitão Salazar, que havia levado notícias à Espanha e agora voltava em um dos outros navios. Navegamos com os selvagens para suas jossas, onde morava também o cristão, e eles nos hospedaram a seu modo.